Oi, mulheres livres, estamos aqui para o nosso vídeo. Semana passada eu não gravei e quase, gente, esses tempos aí, quase que eu nem faço mais vídeo. Que veio uma luta na minha mente, será que é para eu continuar? Será que não é o momento de eu parar? Será que não que eu ouvi errado? Não era para eu abrir esse canal para falar sobre Jesus? Veio uma resistência, uma luta mesmo na minha mente. Eu já estava pronta para gravar um vídeo para falar que eu não ia mais fazer, que é o tempo, foi o tempo de eu fazer, agora é tempo de parar, gente. Uma loucura na mente. Olha como que o inimigo ele resiste mesmo quando a gente tá falando de Jesus. Aí uma irmã da igreja falou comigo, eu fui e contei isso pra ela falou comigo que Deus nunca vai mandar a gente voltar, sempre ser avante, nunca vai mandar a gente parar. Eu falei, é uma resposta do Senhor mesmo pra eu não parar. Aí uma outra irmã também falou que os meus vídeos ela tava gostando. Uma cliente minha que no meu trabalho falou que ela me via pastora daqui a alguns anos. Então, tipo assim, algo que eu achava que eu não tinha que falar, que eu tinha que me calar, era o momento de eu me esconder, algo assim, é um sentimento muito estranho. Aí veio essas três coisas me mostrando que não era. Então o Senhor falando comigo que pra eu continuar com esses vídeos. E sempre que chega o dia de eu gravar, me dá um medo, me dá uma coisa de eu não conseguir falar, é uma coisa de doido. Peço oração pra todos vocês que me assistem, sobre a minha mente, sobre esse ministério, ou esse chamado, ou esse tempo que o Senhor me chamou aqui pro Instagram, pro YouTube. É porque se tá tendo resistência, eu já ouvi dizer que, um pastor dizer que tem propósito, tem resistência, tem propósito. Então, com essas confirmações, eu creio cada vez mais nisso. E hoje o que o Senhor vem falando comigo esses dias, não falando, mas eu vivendo na pele, sobre, às vezes, quando a gente tá bem, na nossa situação tá tudo bem, às vezes a gente não tem o que a gente gostaria, mas não nos falta nada. Tá tudo ok, tem algumas coisas da vida mesmo, mas tem tudo pra estar bem. Mas do nada vem uma angústia, vem um incômodo, vem uma dor, vem algo assim no nosso espírito. Ou então momentos que estamos muito bem, assim, tá tudo, as bênçãos estão acontecendo, tá tudo bem. Aí você tá, uou, autoestima lá em cima, o mundo é meu. Aí vem aquele momento, do nada, uma tristeza, uma coisa estranha, um desânimo. Você fala, nossa, mas eu tava tão feliz ontem e hoje eu tô. O que é isso? O que tá acontecendo? Eu tô vivendo nessa inconstância ultimamente. Acredito que um dos motivos é porque às vezes a gente tem a fé, mas não a fé do tamanho que deveria. A nossa inconstância, a gente se molda pelo que tá ao nosso redor. Ou às vezes também tá tudo, não tá do jeito que a gente gostaria e a gente desanima mesmo e entra assim, se entrega para aquele momento, não como vítima, mas sente de verdade aquilo. Porque tem coisas que realmente nos dá aflições, nos dá dores, nos dá aquele aperto no peito, sonhos que ainda não se realizaram, situações, ou como eu falei, às vezes tá tudo muito bem e vem esse incômodo, vem esse espinho na carne assim, repentino. E ultimamente eu venho passando por um pouquinho de cada dessas coisas que eu estou falando. Às vezes por falta de fé minha, às vezes por me moldar pelas circunstâncias, ou tá tudo muito bem e veio um incômodo. E o Senhor veio falando comigo que Ele permite essa inconstância porque a gente também ora para o Senhor tirar essa inconstância de sentimentos. Nós não reagirmos, mas temos convicção. É isso que eu venho orando para o Senhor. Para não reagir àquilo que está ao meu redor, mas eu ter convicção daquilo que o Senhor já falou para mim. Mas o Senhor também me falou que esse incômodo tem um propósito, esse espinho tem um propósito. E eu fui observando, mas qual o propósito? A gente sempre sabe que pode melhorar, mas tem momentos que a gente tá bem, ou momentos que a gente quer receber algo do Senhor, a gente fala que a gente Senhor, já tá tudo, já tá bom, acho que já tá na hora do Senhor derramar mais alguma coisa, eu acho que já pode vir mais bênçãos, ou o Senhor já pode cumprir aquela promessa. Nós não temos a visão completa, o Senhor vai abrindo a nossa visão sobre nós mesmos aos poucos. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente se conhece. Quanto mais próximo do Senhor, mais a gente conhece nós mesmos. E eu venho perguntando, Deus, o porquê esse incômodo? Algumas bênçãos chegando, algumas coisas, algumas palavras que o Senhor falou sobre mim se cumprindo. Uou! Aí do nada, pum! Vem assim é como, eu sou muito 880, eu peço ao Senhor, porque eu não quero ser assim, eu quero ser equilibrada, mas eu sou. Isso é algo bom, por um lado, mas também é ruim, então precisa ter algo de forma santa, algo que glorifica ao Senhor. Mas aí, bum, aconteceu isso, eu falei, o que é, meu Deus? Aí o Senhor falou assim comigo, tem um propósito.
É o Senhor tratando o nosso caráter, às vezes isso acontece. Porque você já percebeu, quando tá tudo muito bem pra você, às vezes a gente se torna um pouco arrogante e nós até podemos orar para o Senhor, porque não queremos nos tornar. Nós podemos até estar sempre nos vigiando para não sermos assim. Mas uma autoestima boa, que tudo dando certo, às vezes a gente pode ter pequenas atitudes em arrogância, que é essa pequena faísca de algo que não vem do Senhor, que pode, se nós não ficarmos espertos, nós podemos se tornar cada vez maior e nos distanciarmos de Cristo. Porque as bênçãos, elas podem ser bênçãos, mas pode também ser o nosso motivo de queda. Porque quando tá tudo bem, nós nos sentimos especiais, nós nos sentimos, às vezes, nossa, e isso pode, se não tivermos o equilíbrio, pode se tornar uma soberba, um orgulho, uma arrogância, se sentirmos melhores que os outros. E o Senhor me mostrou que esses incômodos é para tratar o meu caráter. Porque por mais que eu estou me moldando ao que Cristo quer que eu me molde, eu ainda não me tornei o que Ele gostaria e com certeza vai demorar muito tempo para eu me tornar. Mas tem coisas assim que a gente vai deixando para trás. Mas na questão desses sentimentos de tá tudo bem e a gente se tornar arrogante, o Senhor sempre tem que dar uma tratadinha na gente nessa área. Porque senão nós podemos nos perder e quando viu, nos distanciamos do Senhor. Então o Senhor me falou, esses incômodos é porque eu estou tratando o seu caráter. É porque às vezes se você estiver muito bem, você pode se tornar autossuficiente e se afastar de mim, ou pior, falar de mim, estar em comunhão comigo, mas não ser parecido comigo. Porque você está tudo bem. Então o Senhor às vezes permite esses incômodos. Ele veio falando comigo por isso, que Ele está tratando o nosso caráter. E se a gente vê, Paulo, ele pediu para ser tirado o espinho dele, mas o Senhor disse que o poder dele aperfeiçoou na fraqueza dele. É porque é no momento da nossa tristeza, desse incômodo, quando estamos baixos, que nós reconhecemos realmente quem somos. Então a nossa soberba, nosso senso de saber tudo, a nossa arrogância, ela diminui. Porque a gente tá vendo a nossa miséria de quem somos. Porque sem Cristo não somos nada. Nós vemos o ser humano realmente que somos. Então, às vezes, o Senhor permite esses incômodos, esses espinhos, essa dor, para tratar o nosso caráter. E o Senhor também me revelou que quando Ele vem, quando nós nascemos de novo, tudo se faz novo. Quando nós nascemos verdadeiramente, coisas na nossa vida caem por água abaixo. Aí vem um momento onde o Senhor vai nos fazendo uma nova criatura. E a gente fala, mas o Senhor vai derramar bênção? Sim, o Senhor derrama bênção sobre os seus filhos, sobre aquele que os obedece. Mas também, quem se afastou dele, tem um momento de preparo até a bênção vir. Porque o Senhor não vai nos abençoar com o novo dele, se o caráter não estiver firmado nele. Porque ele está mais interessado em nós do que de fato nos fazer feliz, só feliz. Porque ele vai ter momentos de dores. Até a palavra de Deus fala que Jesus era um homem de dores. Ele sentiu dores. Imagina o peso de todos os nossos pecados. Paulo, ele teve um momento de espinho na carne. Porque você imagina você ser poderosamente como Paulo foi usado pelo Senhor. O ser humano tem ainda raiz de pecado, por mais que a gente se consagre. O pecado entrou, então a partir que o pecado entrou, o Senhor tem que estar sempre nos tocando ali nos lugares para a gente não afastar dele, porque Ele não quer perder a nossa alma. Ele prefere que a gente fique às vezes triste, cabisbaixo, não que Ele nos quer triste, mas às vezes é uma forma dele usar para nos tratar, ou permitir que venha as coisas que nos fazem triste, para Ele não nos perder. Porque imagine Paulo fazendo todas aquelas coisas e não tivesse um espinho na carne talvez. Será que ele não ia se perder? Sentir talvez muito especial, ele era muito especial, mas de uma forma que desonraria o nome do Senhor? Então veio o espinho na carne. Alguns grandes personagens, não, algumas grandes pessoas da Bíblia, eles tiveram momentos de sofrimento para reconhecer e voltar ao canto do Senhor. Davi, a história de Davi, quando ele baixa a guarda, quando ele talvez se sente autossuficiente, ele olha para uma mulher tomando banho, tem relações com a mulher que era de um dos seus guerreiros, depois manda matar o guerreiro, faz uma enrascada. Olha o que ele fez. Mas o coração dele também conhecia o Senhor. Então quando ele foi demonstrar o erro dele, ele reconheceu. Aí veio um momento onde o pecado, ele tem a consequência. Aconteceu algumas coisas com ele, porque tem consequência. Todo pecado tem uma consequência. Então isso também tratou ele, porque talvez poderia perder totalmente. Jó, o Senhor também permitiu o sofrimento dele,
Às vezes o Senhor também permite um sofrimento para nós, para mostrarmos que o nosso coração está nele também. Às vezes não é nem só para tratar o nosso caráter, mas o sofrimento de Jó foi para mostrar também para ele, não só para o inimigo, que ele sim era um filho, que ele sim era fiel ao Senhor. Então às vezes sofrimentos também vai vir para o Senhor mostrar que realmente estamos nele. Ele falou assim: meu filho, você sofreu isso tudo e olha, você está de pé. Então é para reafirmar a nossa fé, para nos dar um ânimo de que estamos com ele, mesmo que é um momento que a gente não gostaria de passar. Mas no final Jó foi recompensado com tudo em dobro que ele perdeu. José, imagina talvez se tivesse sido tudo lindo para José, ele logo fosse quase um rei do Egito. Será que ele teria a bondade que ele teve? O coração dele seria tão bondoso como ele foi? Ele não teria a oportunidade de honrar o nome do Senhor como ele honrou. Que foi quando os irmãos deles vieram, ele mostrou bondade, não maldade. Então esses momentos de dores, de incômodos que vêm do Senhor sobre nós, é para nos tratar o nosso caráter. E o tempo que a gente ficou afastado do Senhor, às vezes vai ser o tempo que vamos também ter que sofrer algumas coisas para nós nos tornarmos o novo do Senhor e podermos receber as bênçãos e não nos perdermos. Porque, gente, é muito fácil a gente se afastar do Senhor quando está tudo bem. Às vezes é nos momentos de dor que nós voltamos para Ele. Geralmente nós buscamos mais ao Senhor nos momentos de dor, de tristeza. E o Senhor fala para nós hoje que esse incômodo, talvez você está passando, esse incômodo que eu às vezes passo, às vezes a gente está passando, às vezes não. Hoje é um dia que eu estou, assim, passando por um incômodo, mas melhor do que eu já estive. Mas é uma forma de Deus nos tratar. O Senhor fala isso para nós. Ele está tratando o nosso caráter. Então nós devemos também nos render à dor, porque a dor é permissão do Senhor. Se nós somos filhos dele, entregamos a vida para ele, o que acontece conosco é permissão dele. Então às vezes nós devemos nos render a esse momento de dor e falar: tá bom, você vai passar por isso aí, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. É difícil? É muito difícil a gente crer nos momentos de dor, mas o Senhor pede: creia. Às vezes você não está sentindo, mas declare: eu devo fazer mais isso, eu sei que eu devo, mas é muito difícil nos momentos onde o Senhor tá nos tratando o nosso caráter. Porque melhor é estarmos com Ele do que termos bênçãos e nos perder. O Senhor quer nós, a nossa alma. Então, esses momentos de dor é para tratar e para quando realmente vir a bênção, nós sustentarmos. Porque nós vemos o caso de Saul. Saul, ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor pediu para ele seguir as leis, ele não seguiu o mandamento. Talvez ele se sentiu tão empoderado que ele esqueceu do Senhor, foi se afastando do Senhor. O que aconteceu? Ele perdeu o reinado. Ele perdeu a bênção do Senhor sobre ele. Então o Senhor permite esses incômodos porque Ele não quer nos perder. E, gente, não tem como. Caminhar com Cristo é também participar da sua dor. A sua palavra fala. Olhei aqui para vocês alguns versículos que mostram sobre isso. Em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não é estranha a ardente prova que sobrevém para vos testar, como se fosse algo extraordinário. Pelo contrário, alegra-se na medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegram e exultem. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E depois fala que esse sofrimento momentâneo que estamos tendo agora, nem se compara àquilo que o Senhor preparou para nós, não só na vida eterna, mas aqui também na terra. Porque a sua palavra fala que aqueles que obedecem, Ele abençoa. Que o Senhor, Ele tem bênçãos para nós lá no alto, mas Ele também tem aqui para nós. Porque Ele quer que seus filhos sejam abençoados, porque aquele que é fiel, Ele também é fiel. Mas se vamos viver de fato como Cristo viveu, nós vamos participar das suas dores. E as dores para nós é um tratamento de caráter. Não é? Cristo, Ele sofria as dores porque Ele carregava um peso do pecado. Ele era Deus, Ele não precisava tratar o caráter, mas nós precisamos, porque o pecado entrou em nós. E aqui também Filipenses 3, 10 fala: quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte.
Aqui Paulo fala que ele quer também ser semelhante a Cristo nos seus sofrimentos. Então, não só na glória. 2 Coríntios 1:5. Porque assim como o sofrimento de Cristo abunda em nós, assim também a nosso consolo abunda por meio de Cristo. Então, nós vamos ter a abundância do poder do Espírito Santo, mas vamos também sofrer o que Cristo sofreu. Estamos aqui na terra, a palavra diz que teremos aflições. Aí diz 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Aqui diz o quê? Para perseverarmos no sofrimento. Nos momentos de sofrimento, parece que é o momento onde a gente quer parar de fazer tudo. Ó, Deus, fiz tudo certo. Ó, pra você ver, não tá adiantando nada. O trem só é dor. Cadê o momento de sorriso? Cadê parece que eu só tô semeando com lágrimas. Quando que eu vou colher? Quando que eu vou vir recolhendo com alegria, Senhor? Aí às vezes a gente pode querer negar, mas o Senhor manda resistirmos. Resistimos para Ele nos dar aquilo que Ele nos prometeu, que é a vida eterna principalmente, mas é também aqui na terra. Que possamos resistir às dores também. As dores, esses momentos que nós achamos que tudo está perdido, que sofrimento, porque Deus está tratando o nosso caráter. Vou ler aqui para vocês uma passagem. Pera aí. Hebreus 11. E para vocês, Hebreus 11. Pera aí. Deixa eu pesquisar que eu tinha deixado no jeito, mas saiu, gente. Diz assim, sem fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nesses momentos, nós precisamos lembrar dessa passagem porque ele recompensa aqueles que o buscam. Se estamos com ele, mesmo na dor, nós temos que ter certeza que ele vai nos recompensar. Recompensar com dupla honra, com unção, com mais conhecimento de quem ele é. Porque só vamos conhecer quem Cristo é passando pelo que ele passou. A gente só tem conhecimento de algo verdadeiramente quando a gente passa. Então o Senhor também permite isso para a gente conhecer mais dele. É para tratar o nosso caráter. É para reafirmar a nossa fé, porque às vezes também é só para mostrar, ó, você é meu filho. Mesmo o sofrimento, onde você estava, você não me negou. Vou te honrar. Mas às vezes também é para nós conhecermos mais a Cristo. Então é um conjunto de tudo. Tratar o nosso caráter, reafirmar realmente a nossa fé nele. E já, gente, eu tenho TDAH, minha mente viajou aqui por um minuto. Então o Senhor, ele permite o sofrimento, é por isso. E pra gente confiar, ele pede pra gente confiar. Confie. Nesses momentos de dor, confie que a minha bênção virá. Que possamos então hoje nos submeter a esse incômodo. Que às vezes é para tratar o nosso caráter. O Senhor está tratando o nosso caráter. A bênção virá, mas ela tem que vir quando o caráter estiver mais próximo de Cristo, para a gente não se perder do Senhor. Vamos fazer uma oração então agora ao Senhor, para Ele nos dar força para nos submetermos ao sofrimento. Mas submeter também não é aceitar e ficar lá, ai Deus, tá bom, vou sofrer. É aceitar, mas também falar, Senhor, não quero. Acelera esse processo, Senhor. Me mostra o que eu tenho que fazer para tratar. O que eu tenho que fazer, Senhor? É só esperar? Qual que é a ação que eu tenho que tomar? Porque também a gente tem que conversar com o Senhor. Nós também não queremos ficar só sofrendo, nós também queremos as bênçãos. É orar, é falar, Senhor, aonde mais? Vai mostrando pra mim, vai mostrando, Senhor, vai me tratando. Eu não aceito estar passando por esse sofrimento, mas eu me submeto. Mas eu não aceito, mas eu me submeto. Porque aceitar e submeter, na minha percepção, acredito que são coisas distintas. Eu me submeto, mas eu não quero continuar nesse sofrimento. Eu quero passar por esse vale da sombra da morte. Eu sei que eu tenho que ser tratada, mas eu não aceito. O que é não aceitar? É não aceitar ser a ponto de a ser tão distante do que Cristo é. O meu caráter ser tão desfigurado do que Cristo quer. A gente não aceitar, é não aceitar o pecado em nós, é não aceitar os nossos pensamentos ruins, é não aceitar a nossa soberba. Então nós passamos por esse sofrimento sabendo que precisamos, porque nós estamos distante daquilo que Deus quer, mas falando, Senhor, eu não aceito, me trata, Senhor, me faz conforme o Senhor quer. Eu quero sim receber as bênçãos, mas não só por isso, Pai, porque eu quero glorificar o Seu nome. Quero que o Seu nome seja glorificado na minha vida. Então, que possamos submeter a dor, gente, porque essa dor é para tratar o nosso caráter.
é para tratar o nosso caráter. Amém? É a mensagem que o Senhor me entregou hoje, então vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelos sofrimentos também, porque isso nos faz ser mais parecidos com Cristo, Pai. Mas assim como Cristo fez aquela oração, contudo seja feita a sua vontade, nós fazemos também, Pai. Cristo falou, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Nós queremos que o sofrimento vá embora, Pai, mas no final a gente diz que seja feita a sua vontade. Porque queremos que seja feita a sua vontade na nossa vida e não a nossa, Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Nos ajude a passar por esse momento de dor em perseverança, Pai. Caminhando na certeza de que o Senhor tem algo melhor para nós. Porque a sua palavra nos diz que devemos crer que Ele recompensa aqueles que o buscam, Senhor. Nos ajude a perseverar e continuar firmes no momento de tratamento de caráter, Pai. Porque é difícil, nós queremos largar a mão de tudo. Porque parece que tudo que a gente está fazendo é em vão, Senhor. Mas o Senhor fala que não, é só uma fase. É um deserto, é uma travessia. E temos que também nos entregar a isso, é viver cada etapa entregue ao Senhor. Porque se lutarmos contra o Senhor, nós vamos cansar, Pai. Porque nós não vamos vencer se o Senhor não é o momento de derramar a bênção que esperamos, se não é o momento de nos tirarmos desse sofrimento. Nós vamos sofrer mais, Senhor. Então nos ajude a aceitar, ter indignação de estar sofrendo, mas aceitar e entender que a sua vontade tem que ser maior que a nossa, Senhor. Entra no coração de cada pessoa, Pai. Vai na dor de cada pessoa agora, Pai. Derrama unção nova, Pai. Derrama poder, derrama força, mansidão, todos os frutos do Espírito, Pai. Sobre cada família, Pai. Sobre a minha vida, Pai. Sobre a vida de todos nós, Senhor. Nos fortalece, blinda a nossa mente, Pai. Porque a nossa mente que nos perturba muitas vezes, Senhor. Blinda o nosso coração, Senhor. Para nenhum mal entrar e criar raiz, Senhor. Para entendermos que todo sofrimento tem um propósito. E tudo aquilo que passamos tem um propósito do Senhor na nossa vida, Pai. Nos ajude a compreender sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, mulheres livres.